Hoje vamos ver aqui a incrível evolução da franquia Tekken, desde o seu primeiro jogo lançado até o último nos dias de hoje, com a chegada dele, Tekken 8, que está sendo lançado agora para todos os consoles atuais. E aí players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, lançado em dezembro de 1994, o primeiro Tekken nos apresenta o torneio do Rei do Punho de Ferro aberto por Heihachi Mishima, dono da multinacional Mishima Zaibatsu, com um prêmio de $1 bilhão para o vencedor. Dentre os competidores temos o protagonista Kazuya Mishima, que é o próprio filho do dono e busca vingança contra o seu pai, que o atirou de um penhasco quando ele tinha apenas 5 anos de idade, só pra ver se ele era forte o suficiente pra sobreviver. E você aí reclamando da sua família, né? O primeiro Tekken é bastante inspirado no Virtua Fighter, com seus modelos 3D e animação que reproduzem os movimentos de artes marciais. Tanto que parte da equipe que trabalhou no desenvolvimento de Virtua Fighter acabou também trabalhando em Tekken. Porém, ele também se difere do jogo da SEGA em vários aspectos. O jogo acabou adotando um estilo menos realista e se aproximando mais dos animes, com os efeitos nos golpes e no estilo dos personagens. Mas provavelmente a maior diferença em relação não só a Virtua Fighter, mas também a todos os outros jogos de luta lançado até então, está na sua jogabilidade. A maioria dos jogos do gênero, como Street Fighter e o próprio Virtua Fighter, utilizavam botões de socos e chutes com níveis de intensidades, como soco fraco, médio e forte, e com um botão para cada. Ou ainda, combinação de movimentos, como meia-lua e algum botão. Porém, Tekken conta apenas com um botão para cada membro do lutador. Ou seja, braço direito e esquerdo para socos, perna direita e esquerda para chutes, totalizando 4 botões de ataque, o que tornava o sistema bem mais simples e convidativo, mesmo para jogadores que não estavam acostumados com jogos de luta por ser muito intuitivos. Além disso, o jogo tinha animações em CGI que chamavam bastante atenção, mas apesar de hoje eles parecerem bem toscos, na época era bem da hora. O jogo conta com 8 personagens jogáveis e finais em CGI para cada um deles, o que foi um baita diferencial. E eu nem preciso dizer pra vocês que o jogo foi um grande sucesso nos arcades, mas o que fez ele ganhar fama de verdade foi a sua versão pro primeiro PlayStation 1, onde ele foi o primeiro game a chegar à marca de 1 milhão de cópias vendidas. Essa versão ainda contava com mais 10 personagens, além dos 8 iniciais que podiam ser liberados. Mas a real é que esses personagens eram variações dos personagens iniciais do jogo, com algumas alterações na aparência ou em alguns golpes. Em agosto de 1995 era lançado o Tekken 2, que não trazia muitas mudanças na sua estrutura em gameplay, porém tinha algumas melhorias gráficas, mais movimentos e golpes para alguns personagens. Destaque aqui para o sistema de distância dos golpes, onde o dano do acerto variava de acordo com a distância que você estava do seu oponente, algo que começou nesse título aqui e permanece na franquia até hoje. No PlayStation, o game ainda ganhou vários modos de jogo, como o modo de sobrevivência, time attack e o modo de treinamento, que foi muito bem recebido pelos jogadores. Já na trama, o Kazuya assume o conglomerado que era do seu pai após derrotá-lo abrindo um novo torneio do Rei de Punho, e além dos personagens que também retornaram do primeiro jogo, temos mais 7 personagens novos, além dos secretos. E destaque para Jun Kazama, que se tornou uma das personagens mais populares da série. Aí uma curiosidade, Tekken 2 conta com uma versão pro Zebu, pois é. Tekken 2 foi um baita sucesso, sendo até hoje considerado um dos melhores jogos de luta de todos os tempos. Agora a sequência veio em março de 1997 para os arcades como um novo hardware, apresentando CGIs ainda mais impressionantes, além de utilizar capturas de movimentos de lutadores reais para as animações dos personagens, gerando animações mais fluidas e realistas. No entanto, esse avanço
fez esse game ser impossível de ser portado para o console da Sony do jeito que ele foi lançado nos arcades, o que fez com que a equipe da Namco precisasse reduzir boa parte do jogo para fazer ele rodar no hardware do PlayStation, como cortes nas animações dos modelos, redução de polígonos e downgrade no áudio. Mas nada disso tirou o brilho dessa versão aqui, que só no PlayStation vendeu mais de 8 milhões de cópias. O jogo traz algumas novidades, como a possibilidade do passo lateral, que permite rodear o inimigo, dando de vez uma perspectiva 3D no combate, além de novos movimentos e combos para os personagens. Mas no geral, seguia a mesma fórmula dos jogos anteriores. Fora isso, a versão de PlayStation conta com novos modos de jogo, que é o Tekken Force, que é um modo beat'em up, e o Tekken Ball, que é uma espécie de jogo de vôlei de praia, onde devemos acertar a bola com golpes para acertar o oponente. E detalhe, esse jogo se passa 19 anos depois do segundo jogo e vemos agora o Heihachi novamente à frente do Mishima Zaibatsu, que junto com a Tekken Force, que é um exército particular da sua empresa, acaba despertando uma entidade maligna chamada de Ogre, que pretende destruir todos os lutadores do mundo. E por se passar no futuro, o jogo inova bastante no quesito personagens. São 18 novos lutadores jogáveis, destaque aqui para um novo personagem que é o Jin Kazama, que é o filho da Jun Kazama, inclusive com o Kazuya. Mas o personagem que com certeza marcou os jogadores de verdade foi o capoeirista Ed Gordo, pelo menos aqui no Brasil. O cara chegou representando muito bem a capoeira e era sempre escolhido por 9 a cada 10 jogadores. Fora o fato de que ele era um personagem muito fácil de se jogar, então qualquer um, mesmo que não soubessem jogar Tekken, conseguia se virar bem e se divertir jogando com ele. E eu nem preciso dizer pra vocês que Tekken 3 foi um fenômeno de vendas e um sucesso absoluto no PlayStation. Seguindo agora a moda dos jogos de luta com equipes como The King of Fighters e Marvel vs Capcom, Tekken Tag Tournament é lançado em 1999 nos arcades e no ano seguinte para o então novo console da Sony, o nosso querido PlayStation 2, sendo um dos primeiros títulos da plataforma. Esse game é basicamente um Dream Match, onde a desenvolvedora reuniu praticamente todos os personagens da trilogia Tekken em um único jogo só, agora com um sistema de tag, onde podemos escolher duplas de lutadores, onde podemos alternar entre os personagens durante essas batalhas. Esse game conta com 39 personagens, que é um mix ali de todos os personagens anteriores e sendo 2 personagens inéditos. Só que assim, apesar do jogo ter um enredo, ele não é canônico na série, tá? Sendo apenas um pano de fundo para juntar os personagens em um novo torneio. Além do modo arcade, a versão de console ainda conta com o Tekken Ball, que é um minigame de boliche com os personagens do jogo. E como ele não conta com um grande enredo e apenas 2 personagens novos, a equipe da Namco dedicou o tempo de desenvolvimento do jogo para aprimorar a jogabilidade e refinar o sistema, o que agradou demais os jogadores. E mesmo não sendo aclamado pela crítica, foi um dos jogos mais jogados pelos fãs. E ainda em 1999, tivemos o lançamento do peculiar Tekken Card Challenge para o obscuro portátil da Namco, que era o WonderSwan. O game é basicamente um duelo de cartas com os personagens de Tekken, naquele maior estilo Yu-Gi-Oh! You win. E em agosto de 2001 era lançado o controverso Tekken 4, que mais tarde também sairia para o PlayStation 2 em março de 2002. Esse jogo ele foi bem polêmico e marca o início de uma nova fase da franquia, começando por uma série de mudanças, principalmente em relação aos cenários, que agora contavam com desníveis, paredes e obstáculos, além de arenas fechadas, o que mudava bastante a dinâmica das lutas, além da falta de balanceamento de alguns personagens, algo que até foi corrigido na versão que chegou mais tarde no PlayStation 2, que também trouxe algumas melhorias nos gráficos, mas que ainda assim deixou muitos jogadores incomodados. Outro ponto que dividiu os fãs foi em relação à história, que não ganha tanto destaque por aqui, sendo contada através de imagens estáticas, o que deixou muitos jogadores decepcionados. Pô, Tekken sempre foi elogiado pelas suas ótimas CGIs, mas aqui os caras resolveram economizar, apesar da abertura ainda ser bem maneira. Mas pros curiosos, na história, agora a gente vê o Heihachi tentando recriar o monstro, como foi o Ogre
milagre de Tekken 3, e pra isso ele precisa usar o sangue do Kazuya, mas no final ele acaba sequestrando o neto, que é o Jin Kazama, que acaba derrotando o próprio avô. A história é basicamente uma bagunça entre avô, pai e neto, praticamente um casos de família. Esta família é muito unida. Esse game ele conta com apenas 24 personagens, sendo 5 novos, o que foi outro ponto da crítica. E não tem jeito, Tekken 4 foi um jogo que dividiu jogadores e a crítica, mas o que fez muita gente ter pesadelos mesmo foi ver o Heihachi aqui de tanguinha japonesa. E tem que ficar olhando pra aquela bunda do velho durante as partidas, aí não dá, né? Que coisa horrorosa! E ainda em dezembro de 2001, tivemos o ótimo Tekken de Game Boy Advance, que utiliza sprites pré-renderizados e cenários com bastante profundidade. Essa técnica para criar esse jogo foi muito utilizado no Super Nintendo, inclusive nos jogos do Donkey Kong, que deixava o game mais bonito graficamente. Mas olha só, parece que a Namco ouviu as reclamações dos jogadores e em 2005 era lançado o Tekken 5 para os arcades, que logo em seguida recebeu uma atualização que foi o Tekken 5.1, que balanceou o jogo e corrigiu alguns bugs, sendo também lançado para o PlayStation 2. Esse jogo aqui, ele conta ainda com uma outra versão, que é o Tekken 5 Dark Resurrection, que saiu para o PSP e também mais tarde para o PlayStation 3. Essa última contando inclusive com o modo online pela primeira vez na franquia. A promessa dos desenvolvedores era trazer Tekken de volta às origens, então sua jogabilidade retornava igual ao do Tekken 3, só que mais refinada. Os cenários estão agora mais abertos e sem aqueles desníveis e obstáculos que a galera criticou bastante no jogo anterior. Já na trama temos um novo dono da Mishima Zaibatsu, que é o Jinpachi Mishima, pai do Heihachi, que ele havia matado há 40 anos atrás e retornou como um espírito maligno de vingança contra o próprio filho, abrindo um novo torneio do Rei de Punho de Ferro. Família complicada aqui, viu? O jogo contava com 32 personagens, sendo 7 totalmente novos, além de vários recursos como o modo Devil Within, que é um minigame de plataforma com beat'em up, onde controlamos o Jin Kazama atrás de respostas sobre o paradeiro de sua mãe. E outra novidade é a possibilidade de customização dos personagens utilizando a moeda do jogo. Nada de microtransações ou DLCs por aqui. Tekken 5 cumpriu a promessa de retorno às origens e é aclamado por muitos que o tem como favorito, consertando inclusive todos os problemas de Tekken 4 e trazendo bastante conteúdo para os fãs. Ainda em 2005 era lançado Death by Digress, que é um spin-off de ação e aventura onde jogamos com a Nina Williams, personagem também de Tekken. E aqui o jogo usa aquela forma dos modos beat'em up da série. Novembro de 2007 foi a vez do lançamento de Tekken 6 para os arcades no Japão, que em seguida recebeu uma atualização chamada de Tekken 6 Bloodline Rebellion, que foi a versão inclusive lançada para os consoles. E repara que eu falei consoles no plural, pois esse foi o primeiro jogo da franquia a quebrar aquela exclusividade com os consoles da Sony, porque teve alguns spin-offs ali pro WonderSwan, pra Game Boy e tudo mais, né? Mas da franquia principal essa era a primeira vez que isso acontecia. E além do PSP e PlayStation 3, o jogo também foi lançado para o Xbox 360. De novidade aqui temos as transições de cenário durante as lutas, onde podemos arremessar o oponente contra uma parede ou chão até quebrar e revelar um novo espaço onde a luta continuava. Fora isso, foi adicionado o sistema de Rage, onde o personagem com pouca vida fica em modo de fúria, aumentando sua força para balancear a disputa. As versões de console também receberam o modo campanha no formato de um beat'em up com elementos de RPG, que é onde se desenrola a maior parte do enredo do jogo, que também conta agora com um co-op online. E agora nesse jogo a gente vê que o Jin Kazama assumiu a Mishima Zaibatsu e pretende despertar uma divindade maligna chamada de Azazel. Dessa vez aqui, o jogo contava com 40 personagens, sendo 8 novos lutadores, e vale destacar que para atrair mais público, os desenvolvedores chamaram vários artistas de mangás para desenhar os novos personagens, como foi o caso do Masashi Kishimoto, que é o ator de Naruto, que fez o design do novo protagonista Lars Alexanderson. Olha que doideira! Tekken 6 foi mais uma vez bem recebido pelos jogadores e crítica, além de ganhar bastante espaço no cenário competitivo.
Já em setembro de 2011, tivemos o lançamento de Tekken Tag Tournament 2, primeiro para os arcades, e em seguida recebeu a atualização que foi o Tekken Tag Tournament 2 Unlimited, que foi lançado para o PlayStation 3 e Xbox 360 em setembro de 2012. E dessa vez, até o Nintendo Wii U recebeu uma versão, que foi a Wii U Edition. Vale mencionar aqui que essa versão conta com uma série de customizações de personagens inspirados em franquias da Nintendo, como Mario, Zelda, F-Zero, Metroid e Star Fox, além de power-ups dos jogos de Mario que interagem com os lutadores pelo cenário. Já as versões de PS3 e Xbox 360 tiveram forte marketing, com o Snoop Dogg, que fez uma música exclusivamente para o jogo, além de ter um estágio inspirado no artista, onde ele aparece no fundo pelo cenário. E assim como o primeiro Tekken Tag, esse game é praticamente um Dream Match da franquia, com absurdos 54 personagens jogáveis, o maior da franquia. Praticamente todos os personagens dos últimos jogos estão aqui presentes, e o game trazia de volta o sistema de tag, onde podemos utilizar 2 personagens durante as partidas e alternar entre eles, inclusive com a opção do modo online, e mantendo algumas adições que foram feitas em Tekken 6, que foi aquela transição de cenários e também o sistema de rage. E em março de 2012 também foi lançado o polêmico Street Fighter Cross Tekken, o tão sonhado crossover entre as duas franquias de luta produzido pela Capcom e Namco. Porém, o game se envolveu em várias polêmicas a respeito de microtransações e DLCs de conteúdos que já estavam no disco do jogo, só que bloqueado. E isso acabou enterrando qualquer possibilidade de outro game do tipo produzido pela Namco. Baita mancada aqui. E ainda em 2012, a gente teve o lançamento de Tekken 3D Prime Edition, que saiu para o Nintendo 3DS e era um jogo que contava com elementos de Tekken 6 e o Tag Tournament, só que agora um pouquinho mais simplificado. Agora, finalmente chegando à 8ª geração, Tekken 7 foi lançado em março de 2015 nos arcades. Sim, meus amigos, no Japão ainda faz muito sucesso, arcades no Brasil não é algo tão comum, mas lá tem pra todo lado, a galera vai e ainda joga. E por lá aconteceu então esse lançamento dos arcades e depois saiu uma versão para PlayStation 4, Xbox One e pela primeira vez para os computadores. Esse game, ele acabou chamando bastante atenção por ter sido feito na Unreal Engine 4 e por contar com vários personagens de outras franquias entre os jogáveis, que são eles o Akuma de Street Fighter, que inclusive tem participação canônica na trama do jogo, sem contar também outro personagem da série Fatal Fury da SNK, também o protagonista do Final Fantasy XV e o Negan da série The Walking Dead. Olha que viagem! Esse jogo ele trouxe uma proposta bem ambiciosa de encerrar de vez a saga do Heihachi Mishima, trazendo o embate final entre ele e o Kazuya, encerrando esse arco da história e trazendo 51 personagens, sendo 10 totalmente novos. A jogabilidade continuava a mesma, com acréscimo agora inclusive do Rage Art, que funcionava como um golpe especial quando o personagem estava naquele modo Rage, né? E assim, Tekken 7 ele trouxe seu enredo contando em cutscenes pré-renderizadas de forma cinematográfica, o que agradou demais os fãs. Nada daquela história de imagens estáticas, pelo amor de Deus, né? E foi um sucesso de vendas, com mais de 6 milhões de cópias sendo vendidas pelo mundo todo. Tekken também recebeu vários jogos para celular, tá? Começando com o game em Java, sendo um jogo de luta 2D. Para iOS, teve o Tekken Ball, que nada mais é daquele minigame de boliche do Tekken para celulares. E também tivemos o Tekken Card Tournament, que saiu para Android e iOS, onde usamos cartas no jogo para poder lutar. Fora que a gente também teve o Tekken Arena, que era um RPG online com os personagens da franquia, e o Tekken Mobile, que é mais um jogo de luta da franquia Tekken, só que agora com gráficos em 3D. E pra finalizar, agora dia 26 de janeiro de 2024, temos o lançamento de Tekken 8, começando o ano com esse lançamento de peso aqui. O jogo agora, ele chega utilizando a Unreal Engine 5 e pelos trailers, o gráfico ficou insano e ele promete o retorno de personagens bastante queridos dos jogadores mais antigos, como a própria Jun Kazama, e parece que teremos novidades em relação à sua gameplay com um novo sistema chamado de Hatch, que após acionado permite o jogador
jogador executar ataques mais agressivos e facilidade para emendar combos, só que você pode utilizar isso apenas uma vez por round. E isso aqui foi pensado para estimular uma gameplay mais agressiva, que é o objetivo dos desenvolvedores, segundo o diretor do game, que é o Katsuhiro Harada, que já é bem veterano na franquia. Então se você curte Tekken, você não pode deixar de experimentar. Inclusive, se você tá pensando em pegar esse game, não esquece de utilizar a nossa extensão, que é o mais barato. Ele compara o preço do produto em vários sites diferentes, tem histórico de preço, aplica cupons de desconto e é totalmente de graça. Aqui na descrição eu vou deixar pra vocês tanto a extensão como também o nosso grupo de ofertas no Telegram, que todo dia eu tô postando as melhores promoções, e Tekken 8, quando tiver no precinho, vai aparecer por lá também. Então não perde essa oportunidade, porque é totalmente de graça. Mas aí, qual é o seu jogo da franquia Tekken favorito? Me conta aí também, que eu quero muito saber. Se você curtiu esse vídeo, fortalece aqui, meus amigos, com seu joinha, porque ele é o termômetro pra saber se você tá curtindo esses vídeos no canal. E não esquece de se inscrever também para você não perder os nossos vídeos de evolução, combinado? Eu vou deixar aqui para vocês então agora a incrível evolução da franquia The King of Fighters, que eu acho que vocês vão curtir. Eu vou indo nessa, um grande abraço, valeu e tchau, tchau.